Boa tarde. Eu quero conversar um pouco sobre traumas infantis, sobre as coisas que acontecem na nossa infância e permanecem na nossa fase adulta. A gente sabe que nossos traumas, a maioria tem origem na nossa infância, né? E numa tenra idade onde a gente não tem memória, até os 4, 5 anos. Mas tem coisas também que ficam da nossa infância com uma grande memória. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu comigo na minha infância e coisas que eu trouxe para a fase adulta, que não é nada grave, tá? Não são coisas, não são traumas como muitas pessoas têm. Mas eu tive os meus num determinado nível e, e algumas coisas eu continuo trabalhando para não sentir mais. Então, por exemplo, eu venho do interior, eu estou falando de mais de 50 anos atrás, tá? Eu venho do interior onde a gente vivia muito livre, muito solto. Então a combinação, eu vivia sempre com meus primos e amigos pequenos, zanzando numa vila, tá? É um lugar chamado Paverama. Hoje já está grande perto do que era. Naquela época era bem pequeno. A gente vivia na rua, vivia no meio do mato, em arroios, potreiros, embaixo de ponte, trepados em árvore. Então, os nossos pais sempre viviam um pouco com o coração na mão, como se diz, né? Então, a combinação lá em casa era assim. Quando tocar o sino, às 6 horas da tarde, tu vem para casa correndo. Porque não tinha celular, não tinha nada, né? Eles nunca sabiam onde é que a gente estava. Ou então se enfiava dentro da casa de alguém, ficava brincando, né? Enfim. Era o meio-dia e era 6 da tarde o sino que sinalizava o horário. Então, quando tocava o sino e eu não estivesse em casa, eu ia correndo, chispando para casa. Isso foi assim toda a minha infância. Aí o que aconteceu um dia? Eu estava na casa da minha avó, que ficava bem do outro lado da rua, da casa dos meus pais, com minhas primas, num quarto, conversando. Só que é um toró, um temporal, e eu não escutei o sino bater. E mesmo que se escutasse, eu não ia poder sair na rua aquela hora. Mas eu não escutei. Aí quando passou tudo aquilo, já estava escuro. E aí eu fui para casa. Só atravessei a rua. Os meus pais não sabiam onde eu estava, desesperados. O meu pai me pegou, levei uma tunda de laço numa área que tinha nos fundos, e ela estava molhada, eu lembro assim que eu resvalava de um lugar para o outro. Apanhei muito, porque eu não estava em casa às 6 horas. E aí ele me prendeu num banheiro, naquela época tinha nos fundos um paiol, assim, um lugar onde se guardavam as coisas. No interior tem muito isso até hoje, e tinha um banheiro. E lá dentro ele me prendeu, no escuro. E aí não levou e eu pensando, né? Se ele não vir me tirar, eu abro, vou achar um jeito de abrir isso, porque eram frestas, e vou lá pra avó. Eu vou fugir, vou lá pra casa da minha avó. Mas aí nesse meio tempo um irmão meu, que morava em Porto Alegre, estava lá, me tirou de lá de dentro. E eu então ah, prometi que eu nunca mais ia não estar em casa. O que isso ocasionou na minha vida até hoje? Hoje não, que eu já trabalhei isso. Mas por muito tempo, estar fora de casa, naquele lusco-fusco, final de tarde, assim, vai escurecer, me angustiava. Eu podia estar no lugar que eu quisesse, eu queria ir para casa. Até hoje eu tenho um pouco isso, não vou mentir. Eu não gosto de dirigir nesse horário também. Eu prefiro estar em casa. Mas claro que hoje já, com todo o trabalho que eu fiz, isso já passou. Mas aí o que é interessante? Eu já ouvi a minha neta de 2 anos dizer: mamãe, vamos para casa que está escurecendo. Você vê como isso fica no inconsciente da família. Porque meus pais tinham isso, eu fui criada assim, eu não criei, eu acho que meus filhos, eu não lembro ter passado isso. E a minha neta traz de vez em quando essa informação à tona. Então vocês imaginam quando isso é um trauma profundo, o que isso ocasiona nas pessoas e na família. Outra questão muito forte, isso sim faz parte de coisas que eu vivi, muito sérias.
de perdas que eu tive, ou de situações assim, de doenças, que é a necessidade de notícias. Por quê? Eu lembro assim de três coisas, eu acho. Uma, que o meu avô materno teve um acidente com um touro no estábulo, e um touro pressionou ele contra a parede e furou aqui a mandíbula dele com a guampa, né? E meu pai teve que vir para Porto Alegre cuidar deles, foi mais de 3 meses. Então minha mãe vivia angustiada esperando notícias. Ela ia, e no interior, não, pensa, naquela época, uns 55 anos atrás ou mais, ninguém tinha telefone, o único jeito de se comunicar era por telegrama. Então minha mãe, quando via, que era longe, né, a central telefônica, que ela via a mulher da central vindo, ela dizia, ai, lá vem notícia. E sempre achando que era uma coisa ruim. Fora isso, depois disso, o meu irmão, que eu perdi quando eu tinha 8 anos, meu pai teve que ir para São Paulo com ele, fazer uma cirurgia cardíaca. A mãe vivia esperando notícias e sempre com aquela angústia de não ter notícias. O que está acontecendo? E meu pai trabalhava na roça, né, agricultor, a 6 quilômetros de casa e não tinha carro. Então, também em época de colheita, ele às vezes chegava de noite e a gente não tinha notícias dele. Ele se atrasava e minha mãe dizia, o pai já era para estar em casa, aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu, e o pai que não chega, o pai que não chega. Então, essas três coisas são muito vivas dentro de mim. O que aconteceu quando eu tive filhos? Quando começou a fase de adolescência, eu me angustiava, até hoje um pouco, mas hoje eu já estou bem melhor, eu diria que já estou até curada. Me angustiava pela falta de notícias. Então eu tinha uma combinação com eles. Sempre que vocês saírem, ficarem na casa de alguém, só me mandem, porque aí já tinha celular, né? Me mandem uma mensagem dizendo, estou bem, já cheguei. Quando era de noite, eu dormi na casa de alguém, já chegamos, estou bem, tá tudo tranquilo. A falta de notícias, para mim, ficou uma coisa angustiante dentro de mim. Então, isso não são traumas, como tem crianças com traumas de abuso, crianças com trauma de pais alcoólatras agressivos, crianças que não tiveram pais, crianças que vivenciaram tragédias, nada disso. Eu só citei 2 exemplos de coisas que ficam na fase adulta lá da nossa criança. Então, essas coisas quase todas, a gente trabalha nas constelações, olhando para essa criança, acolhendo essa criança e mostrando para ela que isso já passou, que já não precisa mais ser assim, que essa angústia não só de mim, mulher adulta, essa angústia vem lá dentro, cristalizada na minha criança. Então, só com muito trabalho e muita tomada de consciência, eu posso dar conta disso como adulta. Então, hoje essas coisas já não me afetam mais, porque eu já vi pela experiência que quando a gente domina isso, a gente consegue ficar com mais tranquilidade, com mais paz. E eu imagino que cada um de vocês deva ter essas histórias para contar na sua vida e coisas que afetam. Foi só um exemplo, tá bom? Até mais. Tchau.